Escute. No horizonte, sirenes ressoam como lamentos metálicos, crescendo sobre um batimento cardíaco que reverbera na escuridão. A tela permanece negra. Então, uma voz grave, quase sussurrada, rompe o silêncio e se um pesadelo sangrento pudesse antecipar o maior conflito da humanidade. Aos poucos, manchas vermelhas escorrem pelo vazio, desenhando o contorno de um continente. Rios encharcados de sangue serpenteiam pela Europa como veias abertas, convergindo no mar rubro. É 1914? 1929? Não é nenhum ano e todos ao mesmo tempo, porque no reino dos sonhos o calendário se dobra. Ali, no centro do turbilhão carmesim, surge a silhueta de Carl Gustav Jung, caderno apertado contra o peito, olhos arregalados pela visão que ameaça devorar-lhe a sanidade. Ele tenta gritar, mas as águas rubras abafam sua voz. O sonho engole tudo. Fim da noite. Início do presságio. Quando as primeiras luzes do amanhecer dissipam o vermelho onírico, a imagem se revela uma Europa real, porém trincada. É início da década de 1930. Trilhas de bondes rangem em Berlim. Fábricas paralisadas expelem fumaça cinza. Homens de chapéu erguem jornais que berram crise, desemprego, inflação. As ruas cheiram a carvão e incerteza. Na rádio, discursos inflamados ecoam promessas de redenção nacional, vozes que, sem saber, pavimentam o caminho para a tormenta que se avizinha. Corta para Kuznast, Suíça. As margens serenas do lago Zurique erguese a casa de Jung. Por fora, tranquilidade alpina por dentro. Um laboratório da alma, livros empilhados até o teto, crânios de gesso, máscaras tribais. No centro da escrivaninha repousa o diário de couro marrom, páginas ainda úmidas da tinta de ontem à noite. A mão do psicólogo paira sobre a caneta tinteiro, hesitante. Ele registra a data, hora, pressão barométrica, em letras ligeiramente tremidas, a lembrança dos rios de sangue que o acordaram ofegante às 13h20 da manhã. Enquanto escreve, o noticiário suíço ao fundo relata a Áustria dilacerada pela inflação, a Alemanha sufocada por dívidas, fronteiras redesenhadas à pólvora do ressentimento. Cada manchete parece acender um eco dentro dele. Seria o pesadelo reflexo dessas tensões, ou algo mais profundo e invisível movendo multidões como peças de xadrez? Jung fecha o diário com um estalo seco. Do lado de fora, sinos de igreja anunciam meio-dia, mas na mente dele soa um alarme muito mais antigo. A noite retorna cedo à Suíça naquele inverno de 1932. Sob a luz trêmula de uma lamparina, Jung caminha em círculos pelo escritório, como um leão preso entre estantes de mitologia, alquimia e casos clínicos. Cada passo rende no assoalho, ritmando a batalha silenciosa que se trava dentro dele. Será loucura ou um chamado? A pergunta reverbera no teto baixo. Ele abre o diário outra vez, relê o sonho, rios de sangue cruzando fronteiras e sublinha a frase até rasgar o papel. Num impulso, vasculha cartas de pacientes, procurando coincidências. Encontra relatos dispersos, pesadelos aquáticos, visões de corpos flutuando, pressentimentos de desastre. Pistas frágeis, porém insistentes, como pequenas brasas no escuro. Um trovão irrompe além das montanhas, fazendo a janela vibrar. Por um instante, a sombra refletida no vidro parece a própria Shaitan, sua sombra junguiana, encarando com um sorriso enviesado. Ele recua, mão no peito, sentindo o coração disparar. E se eu estiver projetando a minha sombra no futuro da Europa? Pensa, temendo que a fronteira entre análise e alucinação se esgarce. Considera confidenciar o sonho a Freud, mas o rompimento amargo de 1913 ainda sangra como ferida aberta. Recorda as críticas ferozes do velho mestre, fantasias místicas, pura superstição. Não suportaria nova humilhação. Num gesto brusco, apaga a lamparina. O quarto mergulha em escuridão, mas o brilho rubro do sonho persiste atrás das pálpebras cerradas. A dúvida, agora, é uma corrente apertando-lhe o pescoço e não haverá fuga fácil. A aurora seguinte traz o farfalhar, inquieto, de papel. Sobre a mesa de café, jornais de meia Europa formam uma barricada de tinta fresca. Berliner Tageblatt, De Times, Le Figaro, Prager Tagblatt.
Jung os folheia com dedos febris, buscando ou temendo encontrar a assinatura do pesadelo. Título após título repetese o presságio. Áustria anexada a rios do Danúbio, tingidos de revolta. Crise dos Sudetos, fronteiras desangram-se na Checoslováquia. Pacto de aço, Itália e Alemanha selam aliança de ferro e sangue. Cada manchete estala como chicote. Ao lado, fotografias em preto e branco exibem multidões hipnotizadas, bandeiras tremulando sob céus carregados. O vermelho dos rios oníricos parece transfigurar-se nas faixas da suástica, símbolo que, aos olhos de Jung, pulsa como um arquétipo sombrio e rompido do inconsciente coletivo. Uma linotipo distante crepita, compondo novas edições. Um mapa da Europa surge na tela, pontos rubros ascendência em sequência, reproduzindo as rotas de invasão que Jung rabiscara na madrugada do sonho. O efeito é hipnótico, quase matemático, causa e presságio convergem numa dança macabra. Jung fecha o último jornal com força, estremecendo a xícara de porcelana. O café escuro vaza na toalha, formando uma poça que lembra, cruelmente, o sangue onírico. Coincidência não explica tamanha precisão, murmura, o rosto tenso. Do lado de fora, sinos distantes anunciam missa, mas a calma dominical soa dissonante. Jung ergue o olhar para o céu nublado, as nuvens parecem marchar rumo a um destino inexorável. Está na hora de testar os limites da razão, mesmo que isso lhe custe a credibilidade. A sala de reuniões da Sociedade Psicológica de Zurique ferve em sussurros. Livros antigos forram as paredes, mas hoje são testemunhas mudas do embate. Carl Jung, tenso, apresenta suas observações sobre visões arquetípicas pré-bélicas. Slides projetam mapas manchados de vermelho, rostos respeitáveis franzem a testa. Carl, isso beira a histeria coletiva, resmunga o professor Bleuler, ajeitando os óculos. Ou beira a verdade que vocês preferem não ver. Retruca Jung, a voz firme, mas o pulso latejando. O debate esquenta, teorias de sincronicidade colidem com estatísticas céticas. Risos contidos pontuam a tensão. Quando a sessão encerra, Jung recolhe os papéis em silêncio, sentindo o peso de olhares desconfiados cravar-lhe as costas. Em casa, a lareira crepita abaixo. Emma Jung pousa uma mão suave sobre a dele. Se o sonho é real, esconder-se não o tornará menos terrível. Ele encontra refúgio naqueles olhos firmes e compreende a dúvida pode ser vencida, mas apenas pela coragem de expor-se. Lá fora, o vento golpeia os pinheiros, um sussurro antigo anunciando tempestade. Jung ergue-se, decidido. Se a razão não sustenta suas visões, a coragem falará por elas. E, no horizonte, o calendário avança impiedoso rumo a setembro. Madrugada fria em Kuznast, 13h47. O zumbido do rádio, a válvula ganha súbito clarear. Atenção! Aqui Berlim, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa. A voz metálica desliza pela casa como lâmina. Jung, em roupão, avança até o aparelho e gira o volume. Sem fanfarras, as palavras seguintes selam o destino de um continente. Operação V em curso. Por um instante, o tempo congela. O psicólogo sente o mesmo aperto opressivo do sonho, como se o sangue imaginário escorresse agora pelos corredores da realidade. No vidro da janela, o reflexo pálido de seu rosto treme junto com o estalo, distante, de um trovão. Ele desliga o rádio e corre à escrivaninha. Caneta, tinteiro, folha em branco, não mais diário, mas manifesto. Título sobre o inconsciente coletivo e a guerra que desperta. Palavras fluem rápidas, pontiagudas, convocando acadêmicos, teólogos e políticos a encarar o conflito como explosão de forças arquetípicas, não mero erro diplomático. Emma surge à porta, olhos marejados. Cal começou. Ele ergue o manuscrito, respira fundo. Então não há escolha. Se calei até hoje, calar agora seria cumplicidade. Ao amanhecer, o sino da igreja repica. Jung sela o envelope endereçado à Liga das Nações e outro à Universidade de Basileia. A câmera acompanha o tremor mínimo de sua mão ao colar o lacre vermelho, tom idêntico aos rios sangrentos do sonho. A porta se fecha. Passos firmes descem a escada. A psique coletiva revelou seu monstro e Jung decidiu encará-lo, em plena luz do dia.
O grande auditório da Universidade de Basileia pulsa como um coração comprimido. Lustres Art Deco lançam halos dourados sobre fileiras de cientistas, diplomatas e repórteres que cochicham em várias línguas. Ao fundo, uma cartolina exibe o tema da conferência Arquétipos, Guerra e Inconsciente Coletivo. O relógio marca 19h05 quando Carl Gustav Jung atravessa a cortina de veludo rubro. O burburinho cessa, substituído por silêncio vibrante. Ele apoia o manuscrito no púlpito. Luz branca recorta-lhe o rosto, as sobrancelhas projetam sombras longas. Senhoras e senhores, não venho anunciar visões pessoais, mas sinais de uma mente mais vasta que a nossa. O apontador desliza, revelando o primeiro slide facsímile do diário onde, anos antes, Jung descrevera rios de sangue atravessando a Europa Central, datado de 1928. Murmúrios ganham corpo. Em seguida, mapas recentes projetam as rotas de invasão alemã, sobrepostas ao desenho do sonho. As linhas coincidem com precisão perturbadora. Um jornalista do Daily Telegraph deixa cair a caneta. Chamem de sincronicidade, se preferirem. Eu chamo de revelação arquetípica. Bleuler ergue a mão trêmula. Professor Jung insinua que o destino da política dorme dentro de símbolos primordiais. Não ensinou. Demonstro. Ele exibe tabelas de datas seladas por notário suíço, prova incontestável da anterioridade dos escritos. A plateia divide-se, metade aplaude, metade protesta. Flashes de câmeras crepitam. De repente, uma lâmpada estoura, mergulhando a sala em penumbra por um segundo pater interrupte que desperta respirações contidas. As luzes retornam. Jung ergue a voz sobre o tumulto. Se ignorarmos o que emerge do inconsciente coletivo, viveremos reféns dele. A guerra que começou hoje é prova disso. Alguns se levantam, abalados, outros se aproximam do palco em busca de respostas. No meio do burburinho, ele respira fundo. Sabe que cruzou o ponto de não retorno. Berlim, primavera de 1946. Entre escombros que ainda fumegam, equipes aliadas catalogam destroços na ala norte do antigo Ministério da Guerra. Um soldado americano ergue uma caixa carbonizada dentro. Cadernos, fotografias amareladas e um diário de capa verde-musgo, trancado por fivela metálica parcialmente derretida. Corte para Kuznast. Jung, mais grisalho, examina o objeto entregue por correio diplomático. Abre com cuidado primeira entrada. 18 de março de 1928, 11 anos antes da invasão da Polônia. Linhas nervosas descrevem rios correndo vermelhos pelo coração da Europa, carregando corpos sem rosto. Jung sente um estremecimento frio, é o seu próprio pesadelo, palavra por palavra, mas escrito pela mão de Hans Adler, cabo telefonista do 7º Regimento de Infantaria. As páginas seguintes revelam que Adler acordava suado, convicto de presenciar o futuro sangue do Reich. Não contou a ninguém, temendo ser julgado fraco. Morreu em 1941 perto de Minsk. O diário permaneceu trancado até a bomba incendiária abrir caminho à descoberta. Jung fecha o caderno, olhos úmidos. As vozes do inconsciente coletivo não falam a um só homem, murmura. Do lado de fora da janela, sinos tocam de novo agora, não anunciam guerra, mas luto, e talvez um aviso tardio. Da varanda da Torre de Bollingen, Jung observa o lago quieto refletir nuvens dilaceradas pelo vento. Ele devolve o diário de Hans Adler à caixa como quem encerra um evangelho tardio e confessa ao vazio. O futuro grita, mas só escuta quem ousa sonhar. A câmera sobe, revelando a água espelhada que, por um segundo, parece tingir-se de vermelho antes de voltar ao cinza pacífico. E você? Se um pesadelo insistisse em seus sonhos esta noite, calaria ou alertaria o mundo? Enquanto a pergunta ecoa, eu te convido a curtir, inscrever-se e ativar o sino, porque histórias importam e talvez ouvir a próxima possa mudar o destino de todos nós.